Graça e paz a todos os irmãos. Eu gostaria de trazer um pequeno relato de louvor para vocês, minhas irmãs, no que aconteceu comigo, nesses 3 dias para cá. E esse relato vem, no caso, porque quando a gente coloca as nossas preocupações na mão do Senhor e as nossas ansiedades na mão dele, Deus ele faz, E muitas vezes a gente fica só aguardando realmente a restauração do nosso casamento, sendo que Deus ele faz um milagre na nossa vida todos os dias, E Deus tem feito um milagre na minha vida, nesses meses que eu estou no deserto, e de segunda para cá também uma prova de como uma pessoa, quando ela está tranquila e quando ela espera em Deus, Eu digo a vocês que tempos atrás eu não agiria dessa forma, eu já estaria preocupada, já estaria de outra forma. Mas eu coloquei nas mãos do Senhor, orei a Deus e me tranquilizei. Senti paz e é quando a gente coloca nas mãos de Deus, Deus ele faz, ele vai lá e faz da forma dele e do jeito dele, que é bem melhor do que da nossa forma, A primeira coisa que eu quero agradecer foi um livramento que hoje eu tive. Fui malhar, quando eu fui atravessar a avenida, a moto ela vinha uma distância longa, grande, mais ou menos de 500 metros de distância, dava para eu atravessar tranquila. Veio tanto que eu atravessei, só que quando o motociclista ele chegou mais ou menos em, assim, acho que 300 metros, ele começou a olhar para a direita e não olhou para frente em nenhum momento, não ficou olhando para frente. E nisso ele olhando para a direita, para a academia e para um prédio que tem do lado, ele ficou indo para o meu rumo, colocando a moto em cima de mim o tempo todo. E eu já fiquei preocupada porque eu estava saindo e ele vinha, e quanto mais ele vinha, e a gente realmente parecia que fosse assim um negócio realmente que não era de Deus, a forma como foi, E ali que foi que eu fiz? Eu parei. No que eu parei, a moto passou menos de 1 metro de mim, realmente quase raspando. E eu senti ali que foi Deus, que me guardou naquele momento. Então esse é o primeiro relato de louvor e eu agradeço a Deus, porque Deus me deu um livramento. E isso requer da campanha que eu estou fazendo, uma campanha do Salmos 91, do profeta Vinícius, e eu estou orando por livramentos, Nessa campanha ele sempre ora. E eu creio que foi um livramento da parte do Senhor. O segundo relato de louvor é porque eu acho que alguns irmãos sabem que eu abri uma lojinha, há pouco tempo. E a pessoa que estava comigo na lojinha, ela tinha... Só um momento. Peço perdão a vocês, é porque meu filho, ele tá bem alegre aqui, bem elétrico e acabou atrapalhando um pouco no final do vídeo, mas eu vou dar continuidade aqui no segundo áudio. Então, o segundo relato, retornando, é que eu abri uma pequena lojinha, Deus ele me concedeu esse presente no meu deserto. E Deus está fazendo grandes coisas na minha vida, sobre a minha vida. E aí tinha uma pessoa que estava lá comigo, faz mais ou menos 3 semanas que eu abri. Só que aí quando foi na segunda-feira eu fui fazer as compras e quando de noite eu recebi no caso da própria pessoa que não iria mais ficar. Então eu fiquei totalmente desesperada, que na segunda era feriado, não abriu, mas a partir de terça-feira a gente teria que abrir. E aí eu não soube o que fazer, eu fiquei realmente na hora, a gente fica apreensiva, já fica preocupada, porque tem todo um capital de giro, no meio, e as coisas não tão fáceis, mas aí em nenhum momento eu murmurei, eu me desesperei, eu fiquei paciente, fiquei em paz. E aí, quando foi ontem, a minha sogra, ela tá aqui em casa comigo, ela ficou na loja pra mim, e só que aí hoje ela já não poderia ficar, porque já ficaria muito pesado, mas aí eu entreguei nas mãos do Senhor
Ontem eu fui para a igreja ontem à noite, aí eu conversando com uma amiga minha, né, que ela sabe da loja sobre isso, e na hora ela tinha falado de uma irmã também que ela foi deixada pelo marido, ela tem 3 filhos, e essa irmã está passando por uma necessidade muito grande, né? Ela, inclusive os filhos dela estão passando fome, uma necessidade que só Jesus na casa. E ali, na hora, eu acredito que foi Deus que fez eu me lembrar dessa irmã. E eu perguntei para ela, tu tem um contato daquela irmã que estava precisando e tal? E assim ela não passou, mas quando foi de madrugada, que eu ouvi meu celular, ela tinha passado o contato na madrugada. E nisso eu já tinha recorrido para 2 meninas daqui, mas realmente elas não responderam, não deram a resposta, e eu já tinha ficado preocupada. Pronto, e agora? Vou ter que manter a loja fechada e vou precisar ficar só no final de semana, porque na semana eu tenho um trabalho e eu não dava para eu ficar, né? E aí, quando foi hoje pela manhã, bem cedo, assim que eu acordei, né, eu agradeci a Deus pelo dia e orei ao Senhor e pedi para que Deus me orientasse e mandasse a pessoa certa. E aí, quando eu fui falar com essa irmã, ela automaticamente ela disse que era de Deus realmente, e ela disse que inclusive o pastor dela estava fazendo uma campanha em prol da família dela, da vida dela, né? Ela também está no deserto e eu não sabia, né, que ela estava no deserto. Ver como são as coisas, né? Deus une as pessoas nos momentos certos e da mesma forma que Deus está tratando, né? E aí ela disse que o pastor dela tinha dito a ela que Deus ia dar um escape para ela ainda esse mês e ia destravar muitas coisas na vida dela. E nisso foi destravado, né? Porque ela vai estar me ajudando e vou estar ajudando ela também, né? E aí foi muito de Deus, né? Foi muito de Deus, foi uma pessoa certa que Deus enviou para ficar comigo e uma pessoa certa também que Deus enviou para ter escape na sua casa. Então, esse é o segundo relato. Eu quero dizer a vocês que Deus envia as pessoas realmente do nosso caminho, que é para estar no nosso caminho. Porque os nossos caminhos, ele tem que ser trilhado por pessoas que é para fazer parte. Então, as pessoas que não é para fazer parte do nosso caminho, a gente tem que pedir a Deus para tirar todas. Então, é uma oração que você deve fazer sempre ao Senhor, né? Deus, coloque apenas pessoas que é para estar no meu caminho, mas que não é para estar no meu caminho, que tu possas tirar, né? Eu sempre faço essa oração a Deus, para que Deus me oriente em todos os passos, né? Para não ficar muito cheio o áudio, né? Agora é o terceiro relato, né? O terceiro relato foi que eu fiquei um pouco preocupada porque meu esposo, ele sempre depositava o dinheiro do nosso filho, do Isaac, no nosso filho, né? Logo no início do mês. E aí eu já estava ficando preocupada devido ao pagamento, né? Da escola dele, devido às outras coisas que, tipo, o valor que ele sempre deposita, dá para eu pagar a escola do nosso filho, e eu fiz algumas despesas para o nosso filho que eu pago também, né? E aí eu já tinha ficado preocupada porque, tipo, ontem era 8, né? Hoje é 9 e nada. E aí, inclusive, eu até recorri ao irmão Robson sobre isso. O irmão Robson até me deu uma estratégia para eu fazer e não cobrar ele, não ligar para ele cobrando, porque eu nunca liguei nesse tempo todo de deserto. Eu já estou um ano vai fazer 1 ano e 3 meses, mas eu nunca fui ligar para ele para perguntar de dinheiro, para cobrar nada. Eu sempre deixei nas mãos do Senhor, e Deus tem trabalhado no coração dele até hoje. E Deus tem me sustentado também em algumas formas, né? De outras formas. E ali eu fiquei tranquila. Eu fiz uma oração ao Senhor essa madrugada e fiquei orando no Espírito e disse a Deus, ó Deus, tu sabes como trabalhar no coração de Jefferson, né? Mas também, se eu entender que não é para ele ajudar, porque tu estás tratando ele, amém. Mas se realmente for para ele ajudar, que tu possas ir lá no coração dele, né? E fazer com que o coração dele se volte ao nosso filho, né? Não a mim, mas ao nosso filho. E faça a tua vontade, que seja feita a tua vontade, não a mim. Então eu fiz essa oração de posicionamento em silêncio. Eu não falei alto, porque tem orações que a gente não deve falar alto, porque o Satanás escuta, né? E ele trabalha lá na mente do opresso. Então a gente tem que ter essa sabedoria de como orar ao Senhor, né?
eu entendi que Deus, inclusive nas duas orações, viu? Na oração também, pedindo uma pessoa para a loja, também foi em secreto. E nessa oração também, sobre a pensão do nosso filho, foi em secreto também. E quando foi hoje, já de tardezinha, ele foi transferir o dinheiro para mim e mandou o comprovante. E aí eu, mais uma vez, eu vi que foi o Senhor, né, que fez sobre a minha vida aí um milagre, né, para eu contar e para eu saber que Deus, ele faz, ele opera milagres, ele faz como ele quer, ele age por nós, né? E quando a gente diz que Deus peleja por nós, é porque é nesses pequenos detalhes que Deus está pelejando, que não adianta a gente colocar a mão, não adianta a gente falar, a gente gritar, a gente ir, porque Deus, ele vai fazer. Lógico que no momento certo vai ter a hora de a gente falar, vai ter a hora de a gente pedir perdão, vai ter a hora de a gente abraçar, vai ter hora de a gente pedir para voltar para casa, mas enquanto não chegar essa hora, a gente tem que ficar na dispensação do Senhor, né, aguardando. Mesmo quando Deus está no silêncio, Ele trabalha, né? Porque hoje eu me sinto numa posição de deserto, de descanso e no silêncio de Deus. Mas Ele continua trabalhando, né? Ele trabalha da forma dele, do jeito dele, que é melhor do que o nosso. Amém? E é isso que eu quero deixar para vocês e que vocês tenham fé e continuem aí na jornada e através desses 3 relatos, né, tanto de agradecimento, de livramento, eu nunca deixar de pedir livramento. E os outros 2 é tudo que você fizer, você entrega nas mãos do Senhor. Não deixe com que vá na frente, né, faça mesmo porque quer e tal, não. Faça tudo de acordo com a orientação de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fica na paz.